Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num universo que é simplesmente fascinante. A ponte entre o que a ciência já descobriu sobre o nosso cérebro e o que acontece de fato todo santo dia dentro de uma sala de aula. Já pensou se cada aula, cada atividade pudesse ser desenhada para trabalhar a favor do cérebro de quem aprende? Pois é exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Para entender isso, o nosso roteiro vai passar por 5 pontos que são chave. Primeiro, a gente começa com a ideia, que é quase revolucionária, de que o cérebro se transforma. Depois, vamos encarar de frente o desafio da memória e a verdadeira batalha pela atenção. Na sequência, vamos ver como o papel de quem ensina muda para uma espécie de arquiteto da aprendizagem. E tudo isso vai culminar numa visão sobre como pode ser a aula do amanhã. Ok, vamos lá. O nosso primeiro ponto é o alicerce de tudo. A gente só consegue aprender porque o cérebro não é uma coisa estática, uma pedra. Pelo contrário, ele está em constante transformação. Essa é a base de tudo. E tudo parte de uma pergunta que parece simples, mas é poderosíssima. A experiência que se vive em sala de aula pode, de verdade, mudar fisicamente o cérebro? E a resposta que a neurociência nos dá hoje é um sonoro e definitivo sim. E o nome desse verdadeiro superpoder é neuroplasticidade. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que aprender não é algo abstrato, etéreo, é um processo físico. Cada nova habilidade que a gente aprende, cada conceito que a gente entende, está ali, criando e fortalecendo conexões entre os neurônios. Como mostram os trabalhos de gente como Norman Doidge e Miguel Nicoles, o cérebro se reorganiza o tempo todo com base no que a gente vive. E essa ideia vai muito longe. A neurociência, por meio de pesquisadores como Michael Merzenich, mostra pra gente que essa capacidade de mudar não acaba na infância, não. Ela dura a vida inteira. Isso é incrível. Significa que o trabalho de quem ensina tem um impacto físico, duradouro, que pode, literalmente, moldar a arquitetura do cérebro de alguém para sempre. Certo. Agora vamos trazer isso para um dos maiores dramas da sala de aula, a memória. Todo educador conhece bem aquela frustração, né? Você ensina um assunto numa semana e na outra parece que ninguém lembra de mais nada. Para entender por que a gente esquece, Benedict Carey nos ajuda a pensar em duas forças da memória. A primeira é a força de armazenamento, que é o quão bem uma informação está gravada lá dentro. A outra é a força de recuperação, que é o quão fácil é acessar essa informação quando a gente precisa. Pensa assim, você está numa festa. Saber que sua professora da primeira série está lá é o armazenamento. Lembrar o nome dela na hora é a recuperação. O problema é que muita gente tem a informação guardada, mas na hora da prova, a força de recuperação some. Então, a pergunta de $1 milhão é como a gente fortalece essas duas forças? A resposta, segundo a pesquisa de Robert Bjork, vai contra o que a gente imagina. É a tal da dificuldade desejável. O cérebro aprendeu muito mais quando ele precisa se esforçar para lembrar de algo. Sabe aquela sensação de estar na ponta da língua? Isso não é um defeito, é o cérebro malhando, fortalecendo aquela conexão. Relembrar algo que é muito fácil, que vem sem esforço, quase não gera aprendizado. E uma das maneiras mais eficientes de colocar essa dificuldade para trabalhar a nosso favor é com o chamado efeito de espaçamento. Funciona assim. Em vez de socar toda a revisão num dia só, a estratégia é espaçar. Você introduz o conceito. Aí, espera 1 ou 2 dias. Depois, revisita rapidinho. E, aos poucos, vai aumentando o tempo entre uma revisão e outra. Cada vez que o cérebro tem que se esforçar um pouquinho mais para pescar a informação, a memória fica mais forte, mais sólida. E se a memória é uma frente de batalha, a outra, com certeza, é a atenção. E que batalha, hein? No mundo com tanta distração, como é que a gente cria aulas e materiais que conseguem capturar e, principalmente, manter o foco? A primeira dica vem do mundo do design, mas serve como uma luva para a educação. A frase "não me faça pensar" não quer dizer para a gente simplificar o conteúdo. Quer dizer para a gente reduzir a carga cognitiva que não serve para nada. Pensa bem. Toda a energia mental que uma pessoa gasta para decifrar um slide confuso, cheio de informação, ou uma instrução mal escrita, é uma energia que não está sendo usada para o que realmente importa: aprender. E a gente não pode esquecer, o cérebro é uma máquina visual. Os dados de neuromarketing, como os que o Darren Bridger apresenta, não deixam dúvida. Só de adicionar um pouco de cor, a chance de alguém ler um texto aumenta em 80%. E se você usar um infográfico, o engajamento pode até triplicar. E que inovar o poder do visual é basicamente lutar com uma mão amarrada nas costas. O neurodesign nos dá umas dicas bem práticas, sabe? Usar contraste, com cores e tamanhos diferentes, para destacar o que é mais importante, deixar espaço em branco para não poluir visualmente,
usar destaques para guiar o olhar para a informação principal e até usar imagens que sugerem ação, o tal do movimento implícito, porque isso prende a atenção, mesmo que a foto esteja parada. Ok, agora é a hora que a gente junta todas as peças do quebra-cabeça. Quando a gente entende de neuroplasticidade, de memória e de atenção, o papel de quem ensina cresce. É exatamente aqui que a neurociência e a didática se encontram e se abraçam. Essa frase pode parecer forte, né? Mas para pensar. Ela resume a ideia perfeitamente. As boas práticas de ensino, a boa didática, no fundo, sempre aplicaram esses princípios, mesmo que de forma intuitiva. O que a neurociência faz agora é nos dar a base científica, é explicar o porquê de o que funciona, funciona. E com isso, a gente pode refinar e usar essas estratégias de um jeito muito mais consciente. Então, o professor de hoje é muito mais que alguém que só transmite o conteúdo. É um designer de experiências que pensa em como engajar. É um curador que seleciona o que é essencial para não sobrecarregar. É um facilitador que cria jeitos de treinar a recuperação da memória. E, no fim das contas, é um arquiteto que constrói um ambiente onde o cérebro consegue focar e aprender melhor. E qual o objetivo final dessa arquitetura toda? O filósofo José Antônio Marina resume bem. É fazer com que quem aprende se torne o protagonista da própria jornada. A meta é construir uma estrutura tão boa que, com o tempo, cada pessoa consiga selecionar suas próprias informações, dirigir seu foco e definir seus próprios objetivos. E isso nos leva à nossa conclusão, que na verdade não é bem um ponto final, mas um ponto de partida para a gente pensar sobre o futuro da educação e a responsabilidade gigante que vem junto com todo esse conhecimento. Se tem uma ideia central para a gente levar de toda essa conversa, é esta. Cada aula, cada explicação, cada feedback não está só passando informação. Está literalmente esculpindo caminhos neurais, fortalecendo sinapses e mudando a estrutura física do cérebro. E por isso, a gente termina não com uma resposta, mas com uma pergunta para ecoar. E entender a neuroplasticidade nos dá ferramentas que são incrivelmente poderosas, mas ao mesmo tempo coloca nos nossos ombros uma responsabilidade imensa. A questão para todos nós que nos dedicamos a ensinar é como vamos usar esse poder para ajudar a moldar os cérebros do amanhã.